O nosso entrevistado de hoje é Dr. Nazário Duarte Bento, advogado formado pela Faculdade Paraíso do Ceará, especialista em Direito Processual Penal pela Faculdade Damásio de Jesus e especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Regional do Cariri. Proprietário do escritório Duarte Bento Advocacia, o Dr. Nazário completa agora em fevereiro 10 anos de atuação profissional com destaque na região do Cariri e no sertão do Araripe, tendo atuação em quase todos os ramos do direito. Boa tarde, Dr. Nazário. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Acauã FM, em especial do programa Cultura Mix. É um prazer estar aqui. Estamos aqui dispostos a responder todos os seus questionamentos, a levar orientação para as pessoas e falar um pouco do grande privilégio que é de completar 10 anos de atuação na advocacia. Muito bem, doutor Nazário. Agora a gente vai começar, uma rodada de perguntas, Não são poucas, afinal, 10 anos é muito tempo, É muito chão, é muito conhecimento e a partir de agora a gente vai começar com as perguntas. Falando de sindicato, aí eu já passo a pergunta para você. É necessário passar pelo Sindicato dos Trabalhadores para se aposentar? Veja só, em relação a sindicato, não é obrigatório você passar pelo sindicato para você se aposentar, até porque existem muitas pessoas que não são sindicalizadas. Significa dizer que um agricultor que não é sindicalizado não tem direito de se aposentar? Não. Ele tem o direito de se aposentar. Mesmo as pessoas que são sindicalizadas, elas não têm, vamos dizer assim, obrigação de comparecer para o sindicato lá para se aposentar. Agora, eu não estou dizendo com isso, torna-se bem claro que o sindicato não é um órgão relevante, porque as pessoas elas costumam distorcer um pouco o que a gente diz. Não distorçam, por favor. O sindicato é um órgão de classe representativo muito importante, que quando tem uma gestão muito comprometida com o pessoal, normalmente organiza muito bem as suas pastas e facilita inclusive o trabalho do advogado quando as pessoas vão se aposentar, mas o que não quer dizer com isso que você que tem o direito de se aposentar precisa passar por cá. Se você tem um advogado de sua confiança que trabalha na área previdenciária, que pode lhe orientar, muitas vezes a atuação do sindicato nesse sentido torna-se até desnecessária. Muito bem. Trazendo aqui uma outra pauta, Nazário, qualquer pessoa que esteja doente tem direito ao auxílio-doença? Isso é um questionamento que muitos têm, isso é um questionamento que muitos têm e que muitos saem revoltados do INSS quando tem o benefício indeferido, Por quê? Porque não é só o fato de você estar doente, é o fato de você estar doente e estar incapacitado para o trabalho. Então você tem que procurar um médico que seja responsável, que cuide de sua saúde, de preferência o médico de sua confiança, que ele ateste que além de estar doente, você está incapacitado pelo trabalho. Aí você vai procurar o INSS ou pode procurar o próprio sindicato, se você é sindicalizado, e dar entrada no requerimento administrativo, pedindo o auxílio-doença. Ali você vai passar por uma perícia. Se a perícia confirmar o que o atestado está dizendo e você realmente se enquadrar, repito, ou como contribuinte individual, ou como profissional da carteira fichada, ou como segurado especial, você vai ter esse direito ao auxílio-doença. Por exemplo, o BPC. Quem teria direito ao BPC? Vamos lá, o BPC é um benefício que ele é para pessoas humildes, para pessoas que não têm renda, e ao mesmo tempo que não se encaixam na qualidade de segurado do INSS, ou seja, se por um acaso a pessoa não contribui, se ela não tem carteira assinada. E por que eu digo isso? Porque se você tem carteira assinada, uma parte de seus rendimentos é descontada justamente para pagar o INSS. E o patrão também, fora isso, paga também um valor a mais para poder você se aposentar ou ter direito a qualquer benefício. Então, se você não é empregado, se você não é contribuinte do INSS, se você não é agricultor, então você atingiu a idade de 65 anos, ou você possui alguma deficiência e você é pobre na acepção legal, então você vai ter direito a esse BPC, que é um benefício para idosos e para pessoas que têm deficiência. Repito, que não tenham atividades profissionais que lhe dê remuneração, porque se você tiver uma renda familiar superior a 1/4 de salário mínimo, já dificulta o acesso a esse benefício. Nazário, pensão por morte, quem tem direito? Vamos lá, Danúbia. Normalmente, quando uma pessoa falece, ela sempre deixa seus dependentes vivos, É muito raro acontecer de morrer todo mundo na família. Então, às vezes fica a esposa, o companheiro, às vezes fica os filhos,
às vezes fica alguém que está sob sua guarda. Então, normalmente, quem tem direito à pensão por morte são esses dependentes. Eu sempre digo que não é muito, é zelo da parte da pessoa cadastrar esses dependentes no INSS antes de falecer, porque aí já facilita que ela tenha acesso ao benefício, né? Mas, lembrando, companheiro ou companheira, filhos e pessoas que estejam sobre a sua guarda legal. Muito bem, já está chegando ali algumas perguntas, já a gente vai abrir para o público, vocês podem enviar aí para o 99998-1300. Agora vamos para direito penal, né? Eu sei que é uma área assim que, claro que você atua em várias áreas, né? Mas direito penal, para você, não sei se é sua paixão, Nazário? Na verdade, quando eu era criança, eu costumava já ir para o fórum para assistir o júri, né? Ali eu via muita atuação de Dr. Disseu, de Ariosto, de Ivan Hélio. Suas referências, Nazário? Dr. Jobs são as referências locais, essa daí, né? Depois, quando eu fui crescendo, eu acabei trabalhando com o Dr. Givaldo, com o próprio Ivan Hélio, com advogados aqui do Ceará, com os advogados que prestavam serviço à prefeitura. E aí, quando a gente vamos dizer assim, a gente se colocou no mercado mesmo, como profissional já de renome, aí nós tivemos contato praticamente com os melhores advogados de Pernambuco e do Ceará, que acabaram se tornando ali rivais, né? Porque a gente, vez ou outra, se encontra nos tribunais para poder fazer aí as audiências, né? E as sessões, né? Porque a audiência é em primeira instância, sessão em segunda e terceira instância. Nazário, uma pergunta que é uma curiosidade minha, como é estar no meio deles, né? Porque antes, como você mencionou, né, você ia para assistir, e estar ali, no momento, na atuação, como é para você? Danúbio, quando foi em 2012, um rapaz em Juazeiro atirou na esposa, lá no condomínio Minha Casa Minha Vida, lá. Ele era uma pessoa muito respeitada na cidade, sabe? E acontece que ele tinha assim, um nome dentro da comunidade de Juazeiro muito forte. E a gente acabou se conhecendo e foi a minha primeira causa, assim, vamos dizer assim, de visibilidade, né? Porque existem causas, todos os dias eu estou no fórum, então nem todas as causas elas são noticiadas, evidentemente, né? Mas quando tem, assim, alguém que é muito querido na sociedade, aí o processo ele se torna mais público. Então eu fui com outro advogado para Fortaleza, para a gente entrar com habeas corpus nele, né? E eu fui com um dos melhores advogados do Cariri. O que eu percebi que quando a gente foi para falar com o desembargador lá para ver se a gente conseguia a ordem para soltar esse rapaz, era que o advogado de renome, que eu não conhecia até então, atuando, né? Só conhecia só lá nos tribunos, lá nos fóruns, ele estava tremendo literalmente, enquanto eu que estava ali pela primeira vez estava tranquilo, sereno. Então, o que eu digo é assim, às vezes a pessoa ela tem um dom, né? E ela só não sabe que tem o dom. E de repente, quando ela começa a atuar, ela percebe que com o advogado mais desconhecido do Brasil ou com o mais conhecido do Brasil, você é sempre o mesmo. Então, mantive sempre a tranquilidade, procurei buscar sempre privilegiar, evidentemente, os meus clientes e briguei com muita gente também, né? Eu nunca corri de uma briga, não. A realidade é essa. Muito bem. Então, nessa área do direito penal, em que tipo de processo atuou com mais frequência? Danúbia, o mais comum as pessoas procurarem a gente quando tem alguém de sua família preso, né? Como eu já relatei. Mas nem sempre uma pessoa que comete crime é presa, né? A gente às vezes se revolta quando a gente assiste um noticiário na televisão, porque vê, por exemplo, uma mulher apanhar, alguém morrer, alguém ser vítima de roubo, de furto. Entre outras coisas. E às vezes o que é que acontece? Às vezes a estrutura, a máquina do Estado, ela não é suficiente para prender todo mundo. E o sistema também é muito cheio de falha, né? Então o que é que acontece? A procura pelo advogado, ela se dá de três formas. Ou quando alguém comete o crime e é imediatamente preso, ou depois, quando a pessoa percebe que cometeu um crime, quer prestar contas com a justiça e precisa do advogado para isso, ou então quando ela recebe uma intimação, ou da delegacia de polícia civil, ou então do próprio fórum. Então, na área criminal, o mais comum é isso aí. Eu acho que uma coisa que tem se tornado muito comum e
e toma conta assim da sociedade, principalmente no interior, é a questão da Maria da Penha. É assim, muito frequente, sabe? São agressões físicas contra a mulher, verbal, moral, todos os tipos. A mulher, ela sempre, eu acho que foi um processo machista que a sociedade nunca conseguiu se desvencilhar, e hoje a justiça trabalha muito com isso. Eu acho que o que é mais comum é alguém ser preso por a Lei Maria da Penha. Nessa pandemia, Nazário, você acha que aumentou os casos? Danúbia, nessa pandemia, duas coisas aumentaram com uma frequência que nem eu mesmo sei dimensionar. A primeira foi o divórcio. Eu já ia fazer essa pergunta, se divórcio também foi uma das... Divórcio cresceu de uma forma que, assim, as pessoas se isolaram, acho que a diferença entre elas se tornou mais acentuada e tornou a convivência insustentável. E a segunda foi justamente o fato da agressão, né? Não sei se por o convívio ter se tornado mais próximo, mas também por ausência de festas, né? Por ausência de bares abertos, aí acaba que a violência acabou indo para dentro de casa mesmo. E ainda há também, o que eu percebo, né? Alguns, até ouvintes relatam, né? Por exemplo, a mulher, ela é mais sensível a determinadas coisas. Por exemplo, a questão do uso da máscara mesmo, e tá pedindo o companheiro, né? O companheiro gosta de ir no bar, né? Tomar uma geladinha, né? Gosta de dar a saidinha dele, e muitas vezes a companheira pedia, né? Não, use máscara. Eu acho que pelo menos os relatos, né, que a gente teve aqui, é que muita gente tinha essa dificuldade. Só aí você já vê uma situação, né? Que isso acaba gerando um conflito maior. Danúbio, no interior principalmente, eu acredito a mulher a condução pela família. Eu acho que a grande responsável por certas famílias darem certo é justamente pelo papel que a mulher desempenha dentro do seio familiar. E infelizmente ela desempenha tão bem, ela é pai, ela é mãe, ela é dona de casa, mas infelizmente ela também é agredida até por isso. Quando eu vou dar um exemplo, dar um exemplo aqui que às vezes a gente acha que é distante da gente, mas é muito próximo. Eu digo isso com convicção de causa. Às vezes a mulher é agredida por ganhar mais do que o marido. Muito bem, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que você tem que procurar um advogado primeiro para ter conhecimento do direito, sobretudo quando você tem alguma dúvida, tornando-se claro que o advogado, como médico, é permitido que ele cobre a consulta normal, mas muitos profissionais, inclusive a gente procura, vamos dizer assim, não cobrar a consulta, mas quando a pessoa contrata o escritório, acaba se tornando o valor incluso no valor do contrato, né? Mas eu acho que a pessoa ela deve buscar um advogado para se informar quando surgir a dúvida. Eita, eu estou com dúvida se isso aqui eu tenho direito ou não. Então procure lá o advogado que ele vai te explicar melhor, porque ele é um profissional habilitado para isso. Dando lugar assim, eu costumo relatar, eu gosto muito de fazer analogia com frases dos mais velhos, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Né? Então, evidentemente, a gente recebeu muito presente. Mas o que eu costumo dizer assim, a todos os profissionais, principalmente aos que estão iniciando, é assim: veja, você passou no mínimo 5 anos na faculdade. Sim. Independente de ser uma faculdade particular, como foi o meu caso, ou de ser uma faculdade pública, você gastou pelo menos 60 meses para se formar. Fora isso, você passou por um processo seletivo muito grande, chamado prova da OAB. Quando você passou pela faculdade, quando você passou no exame de ordem, nem assim você tinha garantia de que você seria um profissional de sucesso. Você estava habilitado para entrar no mercado. Então, preste atenção no esforço que você fez para se tornar um profissional e decida se você realmente quer atuar de maneira gratuita. Existe uma profissão para isso, você sabia? Se você quer advogado de graça, é só você estudar um pouco mais para um concurso chamado defensor público, e você vai estar num ambiente onde você pode atender as pessoas mais carentes de graça, sem poder cobrar nada. Inclusive, fica aí o alerta para a sociedade: se você for um defensor público e receber algum tipo de cobrança, seja ele quem for, esse profissional não está atuando da maneira legal, porque o defensor público ele é pago, e muito bem pago, pelo Estado para advogar para as pessoas que não têm condições de pagar. Então, se valorize. Claro, isso não impede que você preste um favor com um amigo, com um familiar, que acabe recebendo o mínimo, né? Mas orienta a pessoa de que ela tem o direito de defensoria, porque muita gente não sabe que, se não tem condições de pagar, existe um órgão chamado Defensoria Pública que pode atender a pessoa de graça. Por que é que eu digo assim, não? Porque um processo ele tem custos, as pessoas não sabem, mas tem. O advogado ele vai precisar parar, estudar a situação,
ver qual é a solução daquele litígio, dar entrada numa petição de defesa, por exemplo, comparecer a uma audiência, e muitas vezes um processo na justiça comum dura 3 anos. Então, ao me comprometer com uma pessoa de que eu vou resolver um problema, muitas vezes, se eu não tiver consciência, eu vou estar pagando para trabalhar 3 anos para uma pessoa. E aí eu não acho justo diante do esforço que a gente tem para se formar numa faculdade, seja ela pública ou particular. Até porque todo processo tem uma duração, né? Tem aquele que vai ser resolvido, pode ser resolvido rápido, e tem aquele que vai durar um pouco mais, né? Pronto, essa é uma questão que as pessoas sempre me perguntam: doutor, por que é que meu processo demora tanto? Veja, eu costumo comparar sempre a advocacia com a medicina. Uma pessoa que está gripada, será que ela leva o mesmo tempo para ficar curada do que uma pessoa que está com câncer? Obviamente não. Ou colocando aí, não, mas o câncer é uma coisa e a gripe é outra. Pronto, vamos colocar aí no ramo da gripe. Gripe, Covid, pneumonia, infecção respiratória. Então, primeiro você precisa saber que tipo de problema você tem. Segundo, você tem que acreditar, ter confiança no advogado que você contratou. Se você não tem confiança, eu acho que você deve procurar outro advogado. Porque a relação cliente-advogado, ela é baseada na confiança. Vamos lá. Voltando aqui para a questão da internet, você até já fez, né? Já mencionou algumas situações. E muita gente fala nessa questão: internet é terra sem lei e tal. Atualmente a gente sabe que na internet é muito comum as pessoas acusarem outras pessoas com postagens bem variadas, né? É possível essas pessoas responderem a processo, Nazário? Muito bem, Nanúbia. Eu gosto de dizer assim, por exemplo, você acha Nazário uma pessoa chata. Até uma opinião sua. Você quer dar uma opinião, você acha que de repente o advogado Nazário não é um advogado muito bom. É uma opinião que você tem direito de dar, certo? Agora, de repente você colocar na internet: ó, Nazário é um bandido, o Nazário é um agressor de mulheres, o Nazário é um estuprador, Nazário é um ladrão. Bom, aí você está cometendo, no mínimo, um crime que pode ser classificado como injúria, calúnia ou difamação. Isso aí dá um processo criminal e você pode, inclusive, ser preso por conta disso. Além disso, pode acarretar também uma responsabilidade civil, ou seja, a pessoa que se sentiu ofendida pode ir lá e entrar com ação de danos morais contra você. Então, opinião você tem o direito de ter, você tem o direito de expressar. Agora, acusar, principalmente sem provas, aí é um pouquinho mais... Você sabe que uma coisa que ficou bastante comum nas eleições passadas, por exemplo, era o fato das pessoas procurarem atingir o adversário político ou A ou B em qualquer situação com ofensas. Aí é onde eu sempre oriento: olha, dizer que fulano é um político bom, político ruim, é um direito seu. Dizer que você não concorda com a forma que ele atuou na gestão e tudo, é um direito seu também. Agora, chamar fulano de ladrão sem você ter prova, aí já é uma questão que você tem que pensar, porque você pode ser responsabilizado por isso. Mas a internet, ela deu também voz a muita gente, a todo mundo que tem acesso a ela, na verdade, né? E o que é que acontece é justamente isso. O fato de você dar voz a todo mundo faz com que algumas pessoas que não têm caráter, que não têm uma boa índole, se utilizem de perfis fakes para poder denegrir a imagem das outras pessoas. Repito, além dessa pessoa ter cometido um crime, que pode ser injúria, calúnia ou difamação, ou pode inclusive ser outro tipo de crime, já eu dou um exemplo, ela pode responder por danos morais. Então, por exemplo, se nesse BO que você prestou a polícia conseguir chegar até ela, que é muito comum que chegue, porque hoje existem os mecanismos legais para chegar, sim, que a pessoa sabe de qual foi o computador que foi enviado. Já está bem aprofundada, a gente já está quase chegando. Em 2 tempos, você pode processar ela por danos morais, ou seja, além dela responder criminalmente, ela vai ter que lhe pagar, indenizar um valor que a justiça vai fixar muitas vezes alto para poder reparar o dano que você sofreu. Agora, é de extrema covardia, né? Uma pessoa que não tem coragem, eu digo, é muito. Principalmente durante as eleições em cidade pequena. Você não tem coragem de postar com o seu CPF, com a sua identificação, não poste não, porque se a justiça quiser, ela chega até você. Se tiver um bom advogado, se o delegado se esforçar, é bem fácil de chegar. E aí o BO é grande, né? E aí você vai colher o que você plantou.
Muito bem, então pessoal, vamos ter cuidado, né, e a questão, como ele disse, questão de caráter, né, respeito ao próximo, né, e internet não é terra sem lei. Eu não digo nem que é questão de conhecimento, mas eu não sabia que dava processo, sim, mas respeitar o próximo não, independe de processo, independe de qualquer coisa, né, é questão de respeito mesmo. É o que eu digo, Danubel, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você tem por dever moral respeitar. Então eu não gosto de todo mundo, sei que todo mundo não gosta de mim. Mas mesmo aquelas pessoas que não gostam de mim, elas têm o meu maior respeito. Muito bem. Vamos lá para a pergunta de direito civil. Na área de direito civil, qual a maior busca pelos seus serviços? Então vamos lá, na área do direito civil é muito comum o divórcio, principalmente agora na pandemia, como eu já relatei, né? Mas nas cidades menores, eu estou percebendo que existe uma indústria, eu gosto de chamar indústria do mau caratismo bancário. O que é isso? Normalmente os idosos eles não têm nenhum tipo de conhecimento. Eles vão lá no banco, estão precisando de algum dinheiro e vão lá e pedem, por exemplo, R$2.000. Aí faz a reforminha da casa dele, gasta no Natal com os familiares que vai receber, né? E tá lá, divide, vamos supor, aí em 20 parcelas de R$100. Chega no final do empréstimo, que a pessoa está suando ali para finalizar, para poder ter uma folga, aparece lá uma renovação de 5, 6, 10 mil sem ele ter solicitado. E aí o banco cometeu um ilícito e ele vai ter que reparar o dano. Outra questão que eu ia dizer para você, com essa chegada da internet aí, principalmente do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, é muito comum as pessoas fazerem incitação ao crime. O que é incitar ao crime? Veja bem, você não precisa nem praticar um crime, só precisa você incentivar outra pessoa a fazer para você responder um processo. Então está muito comum isso na justiça, sabe? Na área do direito civil, que é diferente do direito penal, o direito penal ele visa responsabilizar criminalmente as pessoas, né? Com prisão, prestação de serviços à comunidade, com multa. Na área do direito civil não, é a reparação de danos, é os danos morais, é os danos materiais. Eu vou dar um exemplo recente que aconteceu, que a pessoa me procurou. Ela estava em casa, faltou energia, como pareceu ter faltado nesse instante, né? E simplesmente todos os eletrodomésticos delas queimou. Todos. E aí a concessionária de serviço público tinha a responsabilidade de evitar que isso ocorresse. E ela vai ser obrigada a dar de volta e a indenizar por danos morais e materiais todo o prejuízo que a pessoa sofreu. Então isso aí tem se tornado muito comum. Uma questão relativamente nova, que eu gosto de gerar polêmica sempre que eu vou à rádio, é a questão de: e aí, meu esposo me traiu, minha esposa me traiu, tem direito a dano moral? Aí precisaria de um estudo do caso concreto, né? Porque às vezes a traição lá na cidade de uma forma que não foi pública, que ninguém ficou sabendo. Aí vai depender da interpretação do juiz. E além de danos morais, além de divórcio, tem também a questão de quando falece uma pessoa, que pouca gente sabe. Se uma pessoa falece e deixa um bem, os herdeiros eles têm por dever fazer um procedimento chamado inventário. Muito bem, e o que é inventário? Quem deve fazer? Então, o inventário nada mais é do que a transmissão jurídica, né, da propriedade do bem que era do falecido para seus herdeiros. Todos os herdeiros que recebem algum tipo de herança têm por dever fazer. Vou dar um exemplo aqui. Se eu receber uma casa, meu pai faleceu e eu não fizer um inventário, quando passar muito tempo e eu for vender, a pessoa que vai comprar, ela vai exigir de mim a escritura de compra e venda. Eu não posso fazer uma escritura pública de compra e venda. Por quê? Porque ainda está no nome do falecido. Então eu vou ter que fazer inventário de todo jeito. Quanto mais cedo você faz, menos você gasta. Por quê? Porque também tem o lado do Estado, né? O Estado ele quer arrecadar. Tem um percentual do valor do bem que tem que ser pago ao Estado. Muito bem. Em relação ao divórcio, é verdade que o processo de divórcio ele foi simplificado? Agora é simplificado? Na verdade, a sociedade ela tem avançado em alguns pontos positivos e em outros negativos. Eu reputo que a mudança em relação ao divórcio ela vem ao longo dos anos, ela vem melhorando, né? Por exemplo, antigamente, para você se divorciar, você tem que passar primeiro por um processo de separação ou desquite para depois se divorciar. Hoje não. Hoje, se você realmente não quer mais, banda choque diz tchau, né? Como dizia a gente aqui antigamente. Doutor Nazário, e no caso quando um dos parceiros dificulta, como é que fica essa situação? Bom, aí não vai ter jeito, né? Existe o divórcio consensual, que é aquele quando os dois estão querendo, e aí é o
o procedimento ficou simplificado, e existe o litigioso, que é quando um deles não quer. Normalmente, Danúbia, não é que a pessoa não queira se divorciar, o que eu percebo. O que gera um mau conflito na família é o quê? É o machismo, porque às vezes tem um filho e às vezes a mulher ela sabe a despesa que uma casa e uma criança tem. Então ela quer uma pensão alimentícia que faça jus àquelas despesas. E o machismo impede o marido de querer pagar uma pensão justa, porque na cabeça dele, ele acha que a mulher vai gastar com ela e com outros. Do Rei do Baião são exatamente 4h40. Vamos lá, que tem um monte de perguntas, eu ainda nem abri para o público. Na área de direito do trabalho, né? O senhor atua para empregadores ou mais para empregados? Então, Danúbia, meus primeiros processos como advogado na área do direito do trabalho foram para empresas, por incrível que pareça. Porque antigamente existia empresas grandes só, né? Hoje até uma pessoa, um microempreendedor, ele é classificado como pessoa jurídica, né? Então ele pode ser alvo de processos trabalhistas. Então eu atuei bastante para empresas, para postos de gasolina principalmente, para rodoviárias, porque existe ali uma relação de trabalho, né? Mas ultimamente as pessoas elas estão procurando estudar um pouco mais, entender bastante sobre os seus direitos, e aí muitos têm me procurado também para processar seus empregadores. O telefone aí à vontade para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Danúbio, o prazer foi meu. Assim, já estava com algum tempo que eu realmente não vinha a uma rádio, sabe? Tava até... Experimentei uma sensação que fazia tempo que eu não sentia. Eu estava nervoso. Eita! Tava com o coraçãozinho acelerado, porque já não sabia como me portar diante desse instrumento de comunicação que chega até tanta gente, né? Verdade. Eu gosto de dizer que às vezes a gente não sabe, mas a mensagem que você, por exemplo, leva, chega a tanta gente. Outro dia eu estava lá conversando com uns amigos e o rádio do carro ligado. E a gente ouvindo aqui as brincadeiras que você faz, essa forma descontraída que você tem de levar música, de levar informação e de distrair a gente, né? Então eu agradeço aqui imensamente, novamente aqui ao espaço cedido por você em seu programa, por a rádio, né? Agradecer aqui a nossa amiga Carliana, isso que está aqui com o celular na mão, né? Meu amigo João Lucas. Mandar um abraço aí para o nosso contador em comum, que é o nosso amigo Sérgio, né, para nosso amigo Janielson, e para todas as pessoas que participaram aqui, que a gente não pôde divulgar o nome. E fazer uma brincadeira aqui, Danúbia, para encerrar o programa. João Lucas vai editar essa entrevista e a gente vai lançar no YouTube depois. Então, se você quiser participar com a gente desse momento, grave um videozinho aí do seu celular, com o celular virado, o celular na horizontal, né, virado, e grave sua pergunta e mande para o WhatsApp 9954 1133, que a gente vai escolher aí pelo menos as 10 melhores perguntas e vai responder lá, até para dar uma inovação lá no programa que a gente vai exibir depois, tá certo? Obrigado a todos, boa tarde e até breve, se Deus quiser.